Olá, hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro. A sensibilidade ao glúten varia desde inflamações leves até a alergia e a intolerância. Esse é um dos assuntos desta edição e nós vamos falar também com uma nutricionista sobre os tipos de intolerâncias alimentares, além dos cuidados necessários. Na série sobre a vida e a carreira política dos 21 vereadores de Passo Fundo, hoje nós vamos conhecer mais sobre Aristeu Dalalana, vereador do PTB. E ainda, mais do que banho ou tosa, dar uma alimentação adequada é fundamental para a vida dos animais de estimação. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. A sensibilidade ao glúten varia desde uma doença celíaca até danos e inflamações leves, chegando à alergia e à intolerância. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão de brasileiros têm a doença e a maioria ainda sem diagnóstico. O que preocupa, porque se a doença não for tratada, pode se tornar um câncer de intestino. Ficava totalmente inchada desde o estômago até a barriga. Era uma barriga de grávida, enorme. Muitos gases, náusea. E aí também eu tinha uma sensação ruim, uma sensação de estar pesada, de não... Tipo, até para caminhar, eu me sentia muito mal. Foi assim que a Lidiane descobriu a intolerância a alguns alimentos. Além dos que contêm leite e ovos, ela também é intolerante aos que contenham glúten. Quem tem sensibilidade, alergia ou intolerância tem uma mutação genética que pode se manifestar ainda na infância, na medida que a alimentação rica em glúten vai sendo introduzida. Como trigo, cevada, centeio e malte. Ainda há uma restrição da aveia, que não é o alimento que contém glúten, mas ele pode ter uma contaminação cruzada na indústria, né, no processamento. Mas tem também pessoas que a doença se manifesta mais na idade adulta, então não tem uma idade específica para doença celíaca se manifestar. É o caso da Lidiane, e depois que descobriu a intolerância, precisou passar por uma longa adaptação. Uma nova vida, literalmente, porque a partir de então eu tive que mudar totalmente minha alimentação, ir para acompanhamento nutricional e aí deixar de comer todas as coisas que eu mais gostava. E aí você leva um susto, né? Porque você pensa, meu Deus, o que eu vou comer agora? Não tem mais nada para mim comer. E uma outra dúvida é com alimentos industrializados. Hoje a legislação dá uma mãozinha para intolerantes que ainda têm dúvidas sobre a presença ou não do glúten nos alimentos. Que é isso que hoje, né, a RDC número 26, que foi publicada pela Anvisa em 2015, ela aborda que tem que conter a informação no rótulo do alimento, né? Claro que tem uma série de outros alimentos ricos em alergia, que ocasionam alergia, entre elas está o glúten, né, e os alimentos, então, todos que contêm. O alimento pode ser especificamente, se eu compro uma farinha integral de trigo, ela é rica em glúten. Então, esse é o cuidado das pessoas que têm doença celíaca, que tem que observar o rótulo. Independente da idade em que a manifestação da doença ocorre, ela pode aparecer de formas variadas. A doença clássica é a mais grave, ela tem mais efeitos, né? Porque o glúten entrando em contato com o intestino, ele causa uma reação imune, né? Que afeta as vilosidades intestinais, né? O glúten, uma das substâncias bem conhecidas é, por exemplo, a gliadina, né? Então, as vilosidades intestinais, elas acabam ficando achatadas, né? Além de outros sinais e sintomas, como diarreia, distensão abdominal, anemia, né? Uma série de deficiências nutricionais. A atípica, ela não tem essa alteração das velocidades intestinais, mas tem também comprometimento do estado nutricional e tem também anemia, deficiência de algumas vitaminas, como B12, né? A cura para a doença ainda não foi descoberta, mas eliminando totalmente o glúten da dieta e aliando medicamentos, o paciente zera os sintomas e o desconforto.
Só que quem tem sensibilidade ou intolerância encontra alguns desafios, principalmente quem não pode preparar o próprio alimento. Refeições fora de casa são sempre um problema. Para quem possa fazer o seu alimento em casa, seja bem mais tranquilo. No meu caso, devido à minha vida bem corrida, minha rotina corrida, eu não tenho tempo e nem condições de fazer o alimento em casa. Então se torna bem difícil. A gente praticamente não encontra alimentos assim preparados que você possa comer. Eu procuro em buffets livres, porque aí eu posso escolher a salada e posso escolher aquilo que eu posso comer. E é aí que a história da Lide se cruza com a da Neuza. Ela é dona desta panificadora em Passo Fundo. Há 5 anos atende o público com algum tipo de intolerância. Uma alternativa para as refeições da Lidiane. Há 5 anos atrás, quando nós abrimos, a oferta de produtos era muito pequena. Tinham apenas pães, bolos, pouquíssimas fábricas, nenhuma no Rio Grande do Sul. Mas a gente sabia que essa população era uma população carente e depois disso o nosso negócio foi crescendo, foram crescendo muito mais empresas passaram a trabalhar e hoje em dia por isso que a gente consegue ofertar mais produtos hoje nessa linha de sem glúten. E para quem acabou de descobrir a intolerância, fica uma dica. Siga a risca. Não é não. Não. Vai ser difícil as primeiras semanas, mas depois você vai ver que você vai ter uma vida bem melhor. Qualidade de vida. É qualidade de vida. Alimentação saudável é qualidade de vida. Bom, nós acabamos de ver aí a reportagem sobre a intolerância ao glúten, mas a gente sabe que existem muitas outras intolerâncias alimentares, como a lactose, por exemplo. Bom, e para ampliar um pouco mais esse assunto, nós convidamos a nutricionista Luciana Inês de Carli. Seja bem-vinda, Luciana, aqui ao PF TV. Quais são as principais tolerâncias alimentares que atingem a população? Tudo bem, Thaís? Tudo Primeiramente, bem. Quero agradecer o convite, sempre é bom estar aqui novamente. Bom, com relação às intolerâncias, tem várias. Ao glúten é uma delas, a lactose, que também está bastante comum hoje. Também tem uma relação bem grande com relação ao ovo, ao amendoim, algumas oleaginosas, castanhas, com menos frequência, mas tem também. Esses seriam, então, os alimentos que mais facilmente poderiam causar intolerâncias? Isso, sim, tem uma sensibilidade maior. E aí, claro que vai de pessoa para pessoa também, né? Também sempre tem que ficar atento, porque tem pessoas que se autodiagnostificam e dizem que tem uma intolerância e nem sempre é uma intolerância. Esse é o cuidado bem delicado que se tem que ter. Pois é, então como identificar essa intolerância alimentar? Quais são os sintomas, os sinais? A gente viu há pouco ali na reportagem os sinais de quem tem intolerância ao glúten, né? Mas essas outras intolerâncias de uma forma geral? A lactose, especificamente, tem bastante estufamento, gases, muitos gases. E também tem pessoas que manifestam alguma coisa na pele. Como vermelhidão, bolinhas, também, manchas. Sim, manchas. Tem pessoas que, ao contrário, tem uns que é diarreia, outros são constipação. Então, o intestino fica preso e não sabe do que é e que começa a ter uma ligação, prestar atenção. Então, quando vem no consultório, o que a gente pede sempre para observar? O sintoma com relação ao alimento. Até tem um diário que a gente faz daí, né? Para a pessoa ficar mais atenta, se conhecer um pouquinho mais. Esta é a maneira mais lenta. E aí tem os exames também que podem comprovar. Agora, tem gente que fala também que tem alergia a um determinado alimento. Qual é a diferença da intolerância para a alergia? Então, é uma diferença bem significativa e é muito confundida também. Então, a intolerância, ela está relacionada aos açúcares. E a alergia, ela está relacionada às proteínas. Então, no caso do leite, a intolerância à lactose vai ser relacionada ao açúcar, no caso... Portanto, uma intolerância. Uma intolerância. Então, não tem a enzima lactase, ele sofre uma deficiência orgânica no organismo. A lactase não degrada mais a lactose, então desencadeia essa intolerância.
E no caso da alergia, então está relacionada à proteína. Então, comparado mesmo com o leite, vai ser alergia à proteína do leite, a caseína. Tem alergia à proteína da soja também, a lecitina, que é bastante comum. E no caso do glúten também, que é importante, assim, prestar atenção porque tem vários sintomas que confundem. Então, o paciente chega no consultório, ele diz, eu acho que eu estou com intolerância ao glúten. Só que nem sempre é ao glúten. Como tem vários açúcares que pode causar essa intolerância, inclusive tem os açúcares dos feijões, que é a rafinose, que também os sintomas se assemelham. Ou seja, aí, é preciso investigar qual é. Luciana, tem muitas pessoas que comiam determinado alimento e, a partir de um momento da vida, começam a apresentar alguma intolerância. Como é que se explica isso? Isso também está relacionado com a idade. Conforme a gente vai envelhecendo, tem uma tendência ao organismo ficar mais indigesto a determinados alimentos. E aí causar intolerância. E assim como também tem assim, períodos. A pessoa tem períodos assim, que ela consegue comer bem o leite ou derivados do leite e outros momentos não. E aí, se a gente for fazer um acompanhamento e observa que essa pessoa, no determinado momento em que está mais intolerante, ela está mais estressada, está mais angustiada com alguma coisa na vida dela. Ou seja, há uma interferência do fator emocional também. Sim, o emocional ele está diretamente ligado com o alimento. Não tem como nós separar. É uma ligação direta. Tá certo. Olha, obrigada pelas informações. Luciana, e um bom trabalho para você. Obrigada. Bom, o ano começou com um aumento no custo da telefonia em todo o país. Decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que as empresas de telefonia fixa e móvel recolham o ICMS sobre o valor da assinatura básica mensal. Os valores variam de acordo com o estado e o tipo de plano oferecido pelas operadoras. As empresas de telefonia que ainda não recolhiam o imposto estão comunicando aos clientes o reajuste dos planos. De acordo com a Anatel, a cobrança do ICMS é obrigatória pelas empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e o acréscimo é repassado aos consumidores, independentemente do plano adquirido. O Rio Grande do Sul poderá receber um presídio federal e o investimento deve ser de 45 milhões. O anúncio foi feito esta manhã pelo presidente Michel Temer durante evento em que entregou 61 ambulâncias do SAMU a vários municípios gaúchos. Temer, no entanto, só definirá a destinação dos recursos para o presídio federal de segurança máxima com o aval do governador José Ivo Sartori. Veja, depois do intervalo, eles são considerados amigos fiéis. Mas para esta amizade ter uma vida longa, vai depender de uma alimentação saudável. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a alimentação dos pets. Nós já voltamos.